Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Capitão Amador Dimas Pimentel, autor dos livros Vida no Mar, volume 1 e volume 2. Volume 1, Instrução para Raiz Amador, que é este livro aqui, ó. E o volume 2, Instrução para Mestre Amador, que é este livro aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? E também tem um material para a prova de Capitão Amador. Quem deseja fazer a prova de Capitão Amador e quiser um questionário, comprar um livro e um questionário que acompanha 90% de toda a matéria da prova, entre em contato comigo aqui mesmo, aqui no Instagram e também através do canal Vida no Mar. E eu passo meu WhatsApp para você e você entra em contato com a gente e a gente envia esse material para qualquer lugar do Brasil, ok? Muito bem. O que é que eu quero trazer para a gente agora, nesse dia? Nesse bate-papo? Vai falar sobre estabilidade de embarcação. Trazer esse assunto, que é um assunto bastante relevante, tanto na prova de mestre amador, como principalmente na prova de capitão amador. Na prova de capitão amador, as questões de estabilidade, deve cair umas 8 questões na prova de capitão. E é uma das matérias que causa grande reprovação na prova de capitão amador, é justamente a estabilidade da embarcação e flutuabilidade. Então, eu vou trazer aqui as noções, os conceitos básicos que você precisa estudar para a prova, tanto de mestre amador como também a de capitão amador, ok? Então, nós começamos falando sobre o seguinte: a segurança de uma embarcação está relacionada a diversos fatores, entre eles a sua estabilidade, que a torna apta a flutuar nas mais diversas condições no mar. Então, essa estabilidade exige a coordenação e o conhecimento do mestre da embarcação e do comandante da embarcação. Então, nós começamos falando aqui sobre a geometria da embarcação. Então, dentro da geometria da embarcação, nós temos aqui a parte do plano de flutuação. Tá vendo aqui, ó? Onde está passando o cursor aqui em vermelho. Esse plano de flutuação é um plano horizontal longitudinal, secante ao casco, limitado pelo contorno do chapeamento da embarcação, correspondente à sua superfície da água ou das águas tranquilas em que ela está flutuando. Ou seja, é justamente aquele espelho d'água que bate no costado da embarcação, cortando ela ali, ó, no sentido longitudinal. Então, isso aqui é o plano de flutuação. Vamos dizer que é a parte do casco que fica encostando na água, não de dentro da água. Aquela que fica encostando da água. Então, é a água que corta a embarcação ali. Tá vendo? Isso aqui é o plano de flutuação, da água para cima. Já o plano base é o plano horizontal que passa pelo fundo da embarcação. Tá vendo aqui, ó? Passando pelo fundo da embarcação, interiormente a quilha. Então, esse plano ele serve de origem na contagem das cotas verticais dos centros de gravidade, que nós vamos ver mais na frente, né? O que é metacentro, o que é altura metacentro, o que é raio metacentro, o que é carena. Então, nós vamos ver isso mais na frente. Mas, para isso, a gente precisa entender esses conceitos da geometria da embarcação para poder trabalharmos os cálculos que existem a partir desses conceitos. Ok? E plano diametral. Capitão, o que é plano diametral? É um plano vertical longitudinal que vai, ó, compreende entre a proa aqui e a popa da embarcação, que divide o casco simetralmente nos corpos de bombordo e boreste. É como se dividisse no meio os bordos boreste e bombordo. Então, esse plano serve de contagem das cotas transversais dos centros de gravidade. Então, qual é o plano que serve de contagem das cotas transversais do centro de gravidade? É o plano diametral da embarcação. Já a seção mestra da embarcação, ó, nós estamos vendo aqui, é um plano transversal, chamado plano transversal, que fica meio navio, localizado na metade do comprimento entre perpendiculares, que divide simetralmente, tá vendo? A embarcação em duas partes, proa e popa. É como se pegasse a embarcação e partisse ela, cortasse ela ao meio, proa e popa, igual está aqui nessa imagem aqui, tá vendo? Então, qual é o plano que divide simetralmente? Qual é a parte
parte da embarcação que é dividida simetralmente entre proa e popa. É a seção mestra da embarcação. É o que serve para dividir a embarcação em proa e popa. E ela é representada por este símbolo aqui, ó, chamado aranha. Tem algumas provas de capitães que eles pedem justamente o nome desse símbolo aqui, ó. O que ele significa, o que ele representa. Então, representa a seção mestra da embarcação, que é o que divide a proa e a popa, bem no meio, cortada, a embarcação cortada ao meio, ok? Linha d'água e de flutuação. O que é isso? É a interseção da superfície da água com o costado da embarcação, que é também chamado linha da água, a faixa pintada no casco entre os calados, máximo, plena carga e leve, embarcação vazia. Então, essa primeira linha aqui, ó, é o calado leve. Essa de cima é a carga máxima, plena carga, tá vendo? Calado máximo, aqui, ó, L1, e L, calado mínimo, calado leve, embarcação vazia, ok? Então, esses conceitos você precisa saber para levar para a prova, tá bom? E aqui nós temos as dimensões da embarcação de uma maneira geral. Se nós olharmos aqui para ela aqui, nós temos todos os nomes das seções da embarcação, das dimensões da embarcação. Nós observamos aqui a proa, tá vendo? Ó? Essa linha externa aqui representa a proa da embarcação e aqui a popa, que é o comprimento total ou roda-roda. É conhecido também como comprimento total ou roda-roda. Já o comprimento de arqueação é a medida interna do casco, da chapa, de proa a popa. Então, isso é o comprimento de arqueação. Nós temos aqui, você observar o conveste principal aqui, ó, tá vendo aqui onde estou passando o cursor em vermelho? É onde as pessoas andam no conveste principal da embarcação. Você na lancha, onde você anda ali na embarcação, ali é o conveste principal. A borda livre vai da linha d'água ao conveste principal. Já o pontal, ele vai do conveste principal, do chapeamento do conveste principal, ó, até o pontal, que é onde fica a quilha da embarcação. Ok? E a seção mestra da embarcação, tá vendo aqui, ó, é o que separa o meio da embarcação, separa a proa da popa em duas seções, tá vendo aqui, ó, do jeito que tá aqui. E essa parte aqui de cima, que é a cabine da embarcação nos barcos de pesca, conhecido como casaria. Mas na área da embarcação amadora, isso aqui é a cabine do comandante, cabine da embarcação. Ok? Aqui nós temos mais uma demonstração de dimensões da embarcação para você ter uma ideia legal. Tá vendo aqui, ó? A linha d'água aqui de fora a fora. Isso aqui é um navio comercial, uma embarcação grande, né? E a linha d'água dela aqui, ó, até onde marca a linha d'água. Mas dentro dessa marcação nós temos aquele calado leve, e temos o calado máximo, plena carga. Duas faixas, né? Aqui nós temos, ó, aquele comprimento fora a fora, o roda-roda, tá vendo a parte externa? E nós temos o comprimento linha d'água, aqui também, ó, onde bate. E nós temos, por último, o comprimento entre perpendiculares. Ó, o bico da proa passando, mas é perpendiculares aqui, ok? Nessa imagem de baixo nós temos aquilo que eu mostrei para vocês, o conveste principal, que é essa linha reta aqui, tá vendo? Ó, a linha reta do val, aqui, ó. Nós temos a linha d'água aqui também, o calado d'água e o pontal, que vai do conveste principal dessa linha reta do val até a quilha da embarcação, tá vendo? Mais uma vez aqui para você ter esse conhecimento para levar para a prova de mestre e de capitão. Mais uma vez aqui, nas dimensões da embarcação, em outra perspectiva, nós temos a seção mestra da embarcação, tá vendo? Separando a proa da popa. Nós temos a linha de quilha que fica na parte de baixo da embarcação, que é a parte mais baixa da embarcação ali. Pontal, mais uma vez, ó, do conveste principal até a quilha da embarcação. A boca da embarcação total aqui, ó, tá vendo? E nós temos o contorno da boca, ó, pontal mais uma vez, conveste principal
quilha da embarcação. Quando a gente fala de esforços estruturais que caem nas provas de mestre e de capitão, por exemplo, na minha prova de mestre, quando eu fiz em 2011, eu acho, né, caiu isso aí, depois também caiu na prova de capitão. Ok? Então, quando a gente fala de esforços estruturais, a gente fala de alquebramento e contra-alquebramento. Então, quando a gente fala de alquebramento, tá vendo? Ó, peso na proa, na popa e na proa, e ele pegou uma crista de onda aqui no meio, tá vendo? Então, é quando ocorre uma maior concentração de peso nas extremidades da embarcação, provocando uma curvatura longitudinal, tá vendo? Com convexidade para cima, ó. Então, aqui, a parte do fundo fica comprimida. Tá vendo? Aqui, ó. Comprimida aqui, ó. E aqui é aquele esforço de esticamento que ela tem. Aqui, tá vendo? Ó. Fica comprimida aqui. É como se você encolhesse ela embaixo e distendesse ela em cima. Ó. Ok? Já o outro esforço estrutural é o contra-alquebramento, que é o contrário. É o peso no centro da embarcação aqui, tá vendo? E como se ela tivesse pego duas cristas de onda. Uma aqui na proa e outra na popa. E o meio ficasse no cavado, no vago das ondas. Então é quando ocorre uma maior concentração de peso no centro da embarcação, provocando uma curvatura longitudinal com a convexidade para baixo. Igual está aqui. Então, nesse sentido aqui, o casco fica comprimido. O convés principal é que se comprime, tá vendo? Ele está aqui e aí ele se comprime para cima, aumentando esse esforço, esticamento da chapa aqui embaixo. Né? Então, nesse aqui, ó, que nós vimos anteriormente, é o contrário. Né? Então, onde tem o esticamento é onde tem o esticamento é onde pode provocar a trinca da embarcação, a rachadura da embarcação ali e ter uma ruptura de casco. Ok? Então, guarde esses termos. Alquebramento e contra-alquebramento, que são os esforços estruturais da embarcação no sentido longitudinal da embarcação, sentido proa-popa. Ok? E aqui nós vamos conhecer alguns conceitos que no momento da estabilidade no jogo do navio, a embarcação se movimenta, principalmente de acordo com o deslocamento do peso. O navio joga e volta para o seu lugar. Né? Então, o que é a estabilidade? É justamente quando o navio vai para um lado e volta, faz esses movimentos, boreste e bombordo, mas se mantém sempre passando pelo centro e jogando. Quando ele faz um movimento muito rápido, ele está com muita estabilidade. Quando ele faz um movimento lento, ele está com pouca estabilidade. Ele está demorando esse braço de endireitamento. Quando ele demora esse braço de endireitamento, é porque ele está com pouca estabilidade. Quando ele está muito, ele está com muita estabilidade, ok? Então aqui, nós olharmos aqui, nós temos o metacentro, que fica aqui em cima, nós temos a gravidade, o G, né? E nós temos o GM, que é a altura metacentro. O que é a altura metacêntrica? É a altura do ponto de gravidade ao metacentro. E esse movimento dele, tá vendo? Onde o navio vai e volta, isso aqui chama-se GZ, que é justamente o braço de endireitamento. Ele vai e volta, ok? E aqui nós temos o boiler, a carena, que em inglês significa boiler, né? Como se fosse boiar. Então, o centro de carena, um navio normal, fica alinhado. Metacentro, gravidade e o carena. Então, quando ele se desloca no jogo da embarcação, desloca-se o GZ, tá vendo aqui? Ó, e desloca-se a carena também. E a distância entre o metacentro e a carena chama-se raio metacentro, tá vendo? A carena, pessoal, é a parte interna da embarcação que fica dentro d'água. Nas provas, quando você for fazer, entende-se por carena também o calado. Quando a embarcação entra no rio, sai do mar, entrando no rio, a carena aumenta, o calado aumenta. Quando ele sai do rio navegando e entra no mar, o seu calado diminui, o carena diminui também, tá bom?
Então, esses conceitos você precisa levar para a prova, tanto de mestre como de capitão, ok? E aqui, mais uma vez, tá vendo? Então, aqui, quando a gente fala de estabilidade também, a gente fala do binário, né? O que é binário? São duas forças, a força de gravidade e a força de empuxo. Tá vendo aqui que a força de gravidade joga a embarcação para baixo e a força de empuxo joga a embarcação para cima. É onde ocorre aqui o princípio de flutuabilidade de acordo com Arquimedes, que é o princípio de Arquimedes, que diz que todo corpo mergulhado no líquido, no fluido, sofre a força de empuxo de baixo para cima igual ao seu peso em deslocamento. Ok? Então, todos esses conceitos você precisa saber para levar para a prova. Ok, pessoal? Joia? Então é isso aí. Eu sou o capitão amador Dimas Pimentel. Qualquer coisa, pessoal, entra através desse vídeo, entra nos comentários, me chama. Nós mandamos o nosso material para todo lugar do Brasil. Tanto para você fazer a prova de mestre, como também para a prova de capitão amador. Ok? Beleza?